Quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Eu sou a pessoa certa para falar de santidade. Vocês acertaram na pessoa. Irmãos, eu nunca pensei em pregar um tema doutrinário. Santidade é doutrinário. Sempre fugi desses temas, porque eu gosto mais da vivência e da mensagem evangelística. É muito meu estilo. E outra coisa que eu não sei trabalhar sob pressão. Se me der um tema, eu fico nervoso. Do jeito que eu estou aqui agora. Mas aceitei como um desafio. Naquele dia que o Rafael falou comigo ali na quadra, quase que eu disse, não, Rafael, escolhe outro irmão, não é comigo não. Mas eu resolvi aceitar, fui muito abençoado essa semana, fiquei bem mais santo essa semana, estou me sentindo assim quase flutuando. Mas baseado nessa ideia que a gente tem de santidade. Às vezes a gente pensa que a santidade aproxima tanto a gente de Deus que ela é capaz de nos afastar dos nossos irmãos, né? Alguém pode olhar assim, rapaz, que homem santo Silas, né? Quando ele canta, ele chora. Não tem nada a ver, meu irmão. Isso pode ser só uma máscara, pode ser só um teatro. Pode ser só isso. Então, assim como eu aprendi essa semana um pouco mais sobre santidade, que é um caminho, a santidade não é um destino, quando estivermos aqui. A santidade é um caminho que nós trilhamos todos os dias, melhorando e às vezes piorando, mas pela misericórdia de Deus e pela correção da sua própria palavra, Ele vai nos ajudando a melhorarmos o nosso desempenho espiritual através da santidade. Que é totalmente comportamento, né? Santidade não é uma áurea, as pessoas que são santas, elas não andam flutuando, elas não são melhores nem piores do que os outros irmãos. São pessoas que se dedicam a viver uma vida totalmente diferenciada para Deus. E além desse texto que o Rafael colocou aí, gostaria de que você abrisse sua Bíblia por enquanto. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios 4, a partir do verso 17. Mas antes, eu gostaria de falar sobre alguns dias atrás eu tive um ensinamento de um professor, um advogado, e eu compartilhei isso na minha casa, compartilhei com algumas pessoas, porque aquilo que é bom, que é agradável, que é positivo, deve ser compartilhado, né? No momento em que as pessoas compartilham tantas bobagens, tantas notícias ruins, parece que tem até um certo prazer nisso. É bom quando a gente aprende algo novo que nos ajuda e pode ajudar aqueles que estão próximos. Mas eu tive uma aula sobre a questão da mente. Essa pessoa que estava ministrando lá, ele falou que existem 3 tipos de mente. Que é uma mente superior, uma mente acima da média, que foi que ele usou o termo. Existe a mente acima da média. Aliás, vamos por escala. Existe a mente abaixo da média, existe a mente mediana e existe a mente acima da média. E ele, como professor capacitado, ele disse assim: eu estou classificado nas mentes medianas. Pronto, acabou com a sala, o resto aqui tudo é... Ele é advogado, professor de sei quantas faculdades, é mediano, mas depois eu fiquei feliz com a explicação final dele. Ele explicou que, nesse estudo de um homem secular, de um autor secular, ele disse que a mente abaixo da média é aquela que cumpre as leis, aliás, é aquela que não cumpre as leis. Ele até conhece, até ele sabe que existem as leis, mas ele simplesmente assenta no seu coração: não vou fazer. Não é do meu interesse. Não vou fazer. A mente mediana, que é aquela que ele se classifica, é aquela que cumpre as leis com uma espécie de medo, por causa do medo de uma punição. Porém, a mente superior, a mente acima da média, é aquela que cumpre as leis por causa de princípios. E eu fiquei feliz no final, porque eu estou na dos princípios, graças a Deus. Estou pelo menos tentando chegar lá. Mas vamos trazer aqui o exemplo do sinal, o sinal semáforo. Onde a mente abaixo da média, ele disse: não, eu vou passar, não estou nem aí. Procura um jeitinho e passa. A mente mediana, ela diz assim: eu não vou passar porque eu posso ser multado. Não vou passar. Posso ser multado, tem ali um fotossensor.
Mas a mente acima da média, ela diz assim: eu não vou passar porque eu posso prejudicar alguém. Alguém pode vir lá e eu bater, vou tirar vidas, vou prejudicar vidas, posso prejudicar a minha família. Esse é o raciocínio da mente acima da média. E eu fiquei feliz porque ele disse assim: esse raciocínio acima da média, ele só é capaz para os religiosos, para as pessoas espirituais. E nem ele ousou se colocar nesse campo acima da média. Mas eu brinquei dizendo que eu estou nesse conceito aí, que eu ainda estou tentando galgá-lo, mas eu quero trazer essa notícia de que nós já estamos inseridos nesse contexto da mente que está sendo trabalhada para ser acima da média, não para concorrermos com os outros tipos de mente, mas porque nós temos um ensinamento espiritual através da palavra. Porque hoje nós já não nos comportamos por medo de alguma coisa, de alguma punição. E porque também nós nos interessamos, as leis são para nós cumprirmos essas leis. Então nós já conseguimos um outro nível de pensamento. Mas o que é que isso tem a ver com santidade? Cássia respondeu. Estou bom na leitura labial. Tudo, né, Cássia? Tem tudo a ver com santidade. Tem tudo a ver com o nosso comportamento. Tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos. Agora vamos ler o texto, que pelo menos 3 vezes nesse texto que eu escolhi, ele fala um pouco sobre isso, nas entrelinhas. Tá faltando a água, ó. Alguém foi pegar, né? Obrigado, viu? Irmãos, uma pessoa servindo um leigo, né? A irmã foi pegar, foi a Vanessa, ele mandou, viu? Já está cumprindo seu papel, isso aí, parabéns, Rafael. Diz assim, lá em casa eu não consigo. Verso 17. Diz assim, ó irmãos: isto, portanto, Paulo falando à igreja de Éfeso: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus propósitos, dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem por toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, em outras traduções, pela renovação da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Olha a santidade chegando aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim, toda a malícia. Antes, para encerrar, sede uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Deu para entender onde é que tem o conceito aí do professor? Da mente? Ele cita algumas vezes, né? Porém, eu não sou chegado à receita, eu não gosto de dar receitas, mas essa é uma receita que eu encontrei aqui nesse texto. Porque afinal de contas o tema é santidade, como buscá-la, não é isso? Como buscá-la. E esse texto não precisa trazer muita coisa ou nada para dentro dele, porque ele dá uma sequência. E eu separei 3 palavras aqui que podem nos orientar. A primeira é despojar-se. A primeira palavra que Paulo usa aí nesse texto é despojar-se.
Eu não botei aqui o versículo, mas, irmão, depois procurem aí. Despojar-se. O que é despojar-se, irmãos? É tirar, é se livrar. Tirar de você, de perto de você, de dentro de você, daquilo que te reveste, daquilo que te veste. Despojar, tirar. Então essa é a primeira prática que Paulo nos aconselha. Mas despojar de quê? Nos livrarmos de quê? Ele fala de atitudes que são do homem anterior, do homem que não conhece a Deus. Porém, olhem só, ele está falando já para santos. Quando ele começa a carta aos nossos irmãos lá de Éfeso, ele diz assim: aos santos, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aos santos. Então ele estava falando de santidade para santos. Isso quer dizer que nós devemos ter cuidado com as nossas vidas, não é isso? Não é algo que chega e fica. É algo que nós devemos ter cuidado o tempo todo. E esse processo de cuidado, Paulo vai falar aqui para os Efésios. E a primeira coisa nesse processo que ele fala é despojar-se. A santidade não vai chegar a se instalar do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. É necessário que a gente pense nesse processo. E ele usa também a palavra ignorância, que já nos remete diretamente àquele conceito da mente inferior, da mente abaixo da média. Paulo considera, e nós sabemos disso, que o homem que não conhece a Deus, ou que pelo menos teoricamente conhece, mas não cumpre aquilo que Deus diz, ele é ignorante. Ele não precisa nem ser grosseiro, ele é ignorante porque ele não atenta. Ele pode saber, mas ele não cumpre. E essa pessoa que é ignorante, que não quer saber dos ensinamentos de Deus, ele é levado por todos os outros tipos de comportamentos, que não são aqueles que regem a vida daquele que quer buscar e viver em santidade. Percebam que, como eu falei inicialmente, a santidade não é aquela coisa não é nada mística, de que eu acho que eu vou ser mais santo, dependendo de quantas horas eu passe orando, dependendo de quantas horas eu passe lendo a Bíblia. Não, na verdade, isso é um preparo, é a ferramenta, são as ferramentas que Deus usa para nos tirar da ignorância e que vai nos trazendo clareamento para a nossa mente sobre aquilo que nós devemos entender e praticar. Jamais será pelo nosso tempo de igreja, jamais será pelo tempo que lemos a Bíblia. E eu gosto desse exemplo, que ele é muito prático. Não adianta você passar a noite orando, lendo a Bíblia e dormir até 10 horas enquanto a sua mãe está cuidando da casa. Está orando tanto, está lendo tanta Bíblia que não está tendo tempo de ser santo dentro de casa, ajudando a mãe. Deu para entender que não é teoria, é prática. A santidade é puramente prática. É deixar o que eu fazia antes e agora, através da renovação da minha mente, eu passar a praticar coisas que eu não praticava. A gente tem as vigílias aqui. Pode ser que, por exemplo, a vigília não teve outro dia, né? Se bem que as nossas vigílias são mais cedo agora, né? Por causa da violência. Mas imagine alguém que passa a noite na vigília, né, pastor? Orando e estudo para lá, estudo para cá. E quando sai daqui, pega a moto e vai sem capacete. Às vezes a família toda sem capacete em cima da moto. Do que adiantou, meu irmão? Passa a rua, o filho vem no banco da frente. O menino não pode, a lei diz que ele não pode, ele está no banco da frente. Não adiantou, meu irmão. A santidade é prática. É prática. E nós somos alertados até pelo ímpio, né? Tem uma música antiga que quem cantava era José Augusto. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Deus usa até o ímpio para nos chamar a atenção. E eu gravei isso quando era menino. Não que eu tenha cumprido muita coisa de lá para cá, mas ficou na minha mente. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. A gente não vem rezar, mas vem orar, mas às vezes faz tudo errado. Ó Senhor, me faz mais santo, purifica minha vida. Mas na hora da prática das coisas simples, nos perdemos desse conceito. De que não é uma coisa mística, é algo real e vivido no dia a dia. E Paulo nos aconselha a nos despojarmos desse velho homem. Eu relatei aqui, coloquei algumas coisas que nós temos que deixar. Eu não vou botar o copo lá em cima, viu? Me chamaram a atenção que quando eu boto o copo aqui, ninguém presta atenção na pregação.
Porque eu fico fazendo assim, aí tem medo de eu derrubar o copo. Eu vou perguntar o que foi que eu falei depois que o copo não está aqui. Vocês estão prestando atenção. Despojar-se. E no texto, olha só quantas coisas Paulo fala de que a gente se despoje quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus e viver em santidade. Eu coloquei algumas aqui, mas tem muito mais. Tem 17 coisas talvez. Despojar-se da ignorância, da insensibilidade, da avidez, da ira, da vaidade, do engano, do roubo, da impureza, da preguiça e da dissolução. Meu irmão, quanta coisa a gente carregava quando não conhecia Cristo, né? Eu não vou perguntar quantas desse kit aqui você carregou ou tem algum resquício ainda, porque eu também tenho alguns. Porque senão vai ficar muito prolongado. Se todo mundo for dar o testemunho de quanta coisa ainda tem que melhorar, eu não vou nem deixar vocês falarem. Mas eu separei duas, uma coisa tão simples, olha, uma preguiça, ó. Irmão, eu sou um santo, eu oro muito. Eu já li a Bíblia 5 vezes, de Gênesis a Apocalipse, depois de trás para frente, eu tudo. Mas o irmão morre de preguiça. Paulo está dizendo aqui que não é santo, não. Porque não deixou a preguiça. A dissolução. Tudo que a pessoa faz é para dividir, tudo que faz é para trazer polêmica, tudo que faz é para arrasar com a igreja, com a família, com os vizinhos. Tudo que ele fala arrebenta com os ouvidos dos outros. Aí entra na palavra torpe, que também temos que deixar, não tinha nem colocado que a palavra torpe, né? Aquela que agride, aquela que não edifica, aquela que só traz guerra, não traz paz. Mas nós temos muitos quilômetros de igreja, de entradas e saídas por aquela porta. Mas não conseguimos deixar. A gente se tornou tão insensível que a gente consegue orar, ler a Bíblia e trazer toda essa sorte de coisas para a nossa vida. Não consegue deixar. Mas Paulo diz que nós devemos nos despojar. E depois que eu pensar que eu tenho que deixar isso, eu tenho que renovar a minha mente. Então o segundo ponto é renovar a mente. No verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo está dizendo, irmãos, eu entendo aqui que deixar de ser ignorante não é a mesma coisa que se tornar inteligente, não. Eu estou falando alguma bobagem, Daniel? Você que é professor, tem muitos professores aqui. Deixar de ser ignorante não quer dizer que se torne inteligente, não. Porque eu posso ter conhecimento da coisa, mas não praticar. Quando Paulo diz assim, que nós devemos deixar a ignorância, logo mais ele dá receita. Agora abrace a renovação da mente. Porque senão, ou a ignorância vem de novo, ou uma outra coisa, talvez até pior, vai entrar. Porque não existe mente vazia. Tem um ditado aí fora que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Não existe. Ou tem Deus ou tem o diabo. Ou tem o que é bom ou tem o que não é bom. Ou tem o bem ou tem o mal. Não existe. Então Paulo, sabendo disso, como homem espiritual que é, ele diz assim, né? Deixai as práticas do velho homem, mas renovai o vosso comportamento pela transformação da mente. É a nossa mente. Quando a gente entende que temos que deixar uma prática, a gente tem que entender também que a gente tem que colocar outra no lugar dela, para que a velha prática não volte a reinar. Então essa é a nossa luta em busca da santidade. É que às vezes o velho homem quer chegar e ele começa a brigar com a nossa santidade, e aí entra a nossa mente: por que eu devo ser santo? Que resultado eu vou ter disso? Por que é que eu devo me comportar de tal forma? Por que é que na faculdade eu devo ser diferente? Por que é que na minha rua eu devo ser diferente? É porque é crente agora? Não, irmão, porque é por causa da renovação da nossa fé. E porque esse comportamento nos traz benefícios. Deus não faria isso de graça, sem ter um porquê, sem uma explicação. A santidade é algo maravilhoso para as nossas vidas. Buscar a santidade, galgar a santidade, perceber que deixamos cada prática, a cada dia, que estamos vencendo pela renovação da nossa mente. Interessante que em outras cartas, Paulo fala isso da maneira, às vezes mais sucinta, mas muito didática, como está aqui, que é de deixar alguma coisa, de renovar a mente e abraçar outras atitudes. Lá em Romanos 12 ele fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Ele fala de algumas coisas que nós devemos que deixar a princípio, mas ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Olha só, tem que ser sempre assim.
pela renovação da nossa mente. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque queremos cumprir um horário na igreja, nós não estamos aqui porque eu não gosto de tomar sol na praia, nós não estamos aqui porque hoje não tem churrasco lá na minha mãe, nós estamos aqui porque nós amamos a comunhão, e esse é um aspecto da santidade. Não há como ser santo sozinho, é muito fácil. Para alguns costumes de algumas igrejas é muito fácil entrar no mosteiro, vestir uma roupa simples e viver só de pão e água. A santidade é no meio da rua. Até aqui para nós é muito fácil, meu irmão. Dia de domingo eu sou o cara mais santo que existe. Hoje, pregando aqui, eu sou o cara mais santo que existe. O desafio é quando eu desço desse púlpito. O desafio é quando eu levanto os meus joelhos de chão, termino de orar. O desafio é quando eu fecho a minha Bíblia e eu vou viver a minha vida. Porque com a Bíblia na mão nós enganamos a todo mundo. Pregando e cantando nós enganamos. Mas pode ser que nós não vivamos uma santidade como Deus quer. Uma simples preguiça, irmãos, como é uma linha tão tênue, né? Uma simples preguiça, uma simples palavra, simples entre aspas, que afasta o irmão, ou uma palavra que atrai amigos em outro lugar para fazer o mal. Olha a importância daquilo que nós falamos, olha a importância das nossas amizades para demonstrarmos a nossa santidade. É prática, totalmente prática. E depois de renovar a mente, saber por que eu quero, por que eu vou fazer, por que Deus quer que eu seja santo, por que o meu comportamento deve mudar, tudo isso passa por renovar a mente. E Paulo ainda diz lá em Romanos que nós devemos nos revestir, e aqui também que nós devemos nos revestir, talvez aqui de uma maneira tão enfática, vestir duas vezes, não que tinha se despojado, agora vestir e se revestir. Por que se repete tantas coisas na igreja? Aquela palavra de novo, na sala da escola dominical, de novo esse tema, Davi de novo. Mas nós não aprendemos ainda, né, irmãos? Tem que repetir. Qual é o primeiro princípio do aprendizado? Qual é? Repetição. Mas a gente continua sem aprender, e Deus está lá repetindo. E Paulo estava falando para santos, assim como ele está falando, irmão, você já é santo. Eu já sou santo, não por orgulho, por vaidade, mas pela misericórdia de Deus. Nós somos santos, nós somos chamados para isso, para sermos santos. Quando Jesus pregava a palavra, já ainda no início do seu evangelho, ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, como é o restante? É porque eu esqueci mesmo. Não é para interagir não, é porque esqueci. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E o finalzinho? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse processo é diário. Já no evangelismo eu dizia: olha, tu vai trocar uma vida de peso por uma vida mais leve. Vou tirar o sofrimento? Não, vou só trocar. E olha só que matemática interessante. Nós vamos passar para o terceiro ponto, que chama-se revestir. Olha que processo simples, né? Só 3 coisas. Às vezes a gente, para aprender alguma coisa menos relevante na nossa vida, são 10 passos, 12 semanas, tem um livro, né? 12 semanas para mudar a sua vida, não é isso? Eu li uma vez, achei maravilhoso, hoje eu acho uma besteira. Aí Jesus vem bem simplesinho, através de Paulo. É só isso, irmão, ó. Despojar, renovar e revestir. É só isso. Aqui não fala na quantidade de tempo que nós temos que passar orando. Ore, não estou sendo contra não, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ore, leia a sua Bíblia, mas terminou, meu irmão, comece a fazer alguma coisa. Comece a praticar alguma coisa. Porque vai se tornando um hábito tão bom, é tão legal ser santo. Eu acho legal ser santo. Eu acho muito bom. Legal é andar dentro da lei. A santidade nos leva a andar dentro da lei. Você não acha um absurdo, não, um crente na rua chupar um picolé e jogar o palito na... Eu acho, irmãos, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, irmão, entrar no banheiro e sair com um maço de toalha de secar o rosto e jogar no... Eu acho um absurdo, não é santidade. Não é. Eu acho um absurdo, irmãos, tomar 10 cafezinhos e usar 10 copos. Eu acho.
Porque eu tomo até 20, mas eu ando com o meu copo até o 20º. Eu carrego ele, eu adoto o meu copo. Pena que ele amassa se eu botar no bolso. Mas enquanto eu estou tomando café, eu sei que alguns não tomam, eu tomo por eles. Estou até ajudando o irmão, né? Mas ande com o seu copo, irmão, isso aqui é nosso. O lugar de mostrar a santidade é aqui. Ah, mas o Silas, eu gosto tanto quando o Silas canta, maravilhoso. Mas me veja lá na quadra, como é que eu sou santo lá. Me veja lá. Esse é o nosso desafio, irmãos. Talvez seja mais fácil preparar um sermão e ensaiar um hino para cantar do que viver um aspecto da santidade. Talvez seja mais fácil. Quem está aqui à frente, que aparece mais, não está fazendo muito mais coisa que você, não. A santidade é prática. E olha só que matemática interessante, que quando Jesus diz que aprendi de mim que sou manso e humilde e que Ele vai nos dar uma vida mais leve, não é conversa de motivacional, mas é a palavra de Deus pura e simples. Quando a gente se despoja, eu falei que a gente se despoja de pelo menos 15 coisas. Você pode ir lá no texto, conferir, antes e depois, no final do texto, lá perto do verso 32. Mas quando se reveste, só se reveste de 2 coisas: justiça e santidade, a própria santidade. Olha que troca, irmão Luiz. Olha que troca, você deixa 17 coisas para pegar só 2. Parece uma desvantagem no mundo de hoje, né? Tanta gente não, eu quero é mais. Que ele fala da avidez. A avidez é isso, eu quero mais. Eu quero outro carro, eu quero outra casa. Eu também quero, irmão, não sou assim tão humildezinho que vocês estão pensando, não. Mas hoje, por exemplo, se me der uma Hilux, eu agradeço. Eu digo, irmão, posso vender? É meu presente, pode fazer o que você... Posso. Eu vendo, irmão, eu compro um carro que eu possa manter. Não adianta ter uma Hilux, se ela furar o pneu, não poder nem comprar um pneu novo. Não adianta. Então, a mente renovada, ela nos ensina até a pensar sobre essas coisas. As coisas tão simples, eu não posso, tem coisas que eu não posso fazer, que você não pode fazer. Que até no passado eu fiz, tomei decisões erradas, ainda hoje eu pago. Porque eu não deixei a mente de Cristo trabalhar por mim na época que eu precisava, algumas vezes. E hoje eu padeço, a gente paga a conta e ela é bem esticada, irmãos, por não trabalhar a mente renovada que a Bíblia nos diz. Na condição de santos nós ainda erramos. Por isso que a santidade não é um destino a chegar, mas é uma estrada que a gente trilha todo dia, com muita renovação da mente. Senhor, e agora? O que é que eu faço? Por onde é que eu vou? Me ajuda, me diz, eu não estou sabendo. Mas revestir de justiça, irmão, o que é justiça, pelo amor de Deus? É querer que o Lula vá preso? É querer que a Dilma vá presa? É querer que esses políticos tudo vão para a cadeia? Tem gente que comemora. Eu disse, meu Deus, irmão, isso é uma tristeza. Não é nada para ser comemorado. Eu acho que quem errou tem que pagar mesmo, mas a gente tem que ter misericórdia. São famílias sendo destruídas, não que eles não mereçam, mas ao ponto de eu comemorar, eu fico triste olhar para um pai, uma mãe preso, e os filhos em casa. O que é que eles passam no colégio, o que é que eles passam na sociedade, a chacota que fazem com eles. Aí a gente, é justo. Irmão, a justiça é uma coisa tão simples também. É uma coisa tão simples também. Outro dia, eu estava lá, estava em Juazeiro, e eu cheguei para visitar um cliente, e do outro lado da rua tinha um senhor varrendo a calçada. E eu olhei assim, eu fiquei sentado e olhando, não, que coisa linda, né? O cara cuidando do comércio dele, limpando, varrendo. Quando eu pensei que ele fosse juntar, ele varreu o lixo para... Como é que chama? Bueiro, né? Para calçada, ele varreu. Eu disse, meu Deus, irmão, isso é justiça, é? Isso é bonito, é? Só cuida do que é dele. O injusto é assim. Eu sou muito zeloso, sou muito cuidadoso, muito organizado, mas só com o que é dele. Os outros que se virem. Às vezes nós fazemos isso. Isso não é um aspecto da santidade, porque não é justiça. Sermos justos, fazer o que é correto, irmão, é só isso. Fazer o que é correto sem muita delonga. E isso a gente tem que se revestir, porque não é fácil. Ser justo não é fácil.
É uma luta o tempo todo. Aliás, a pessoa que é justa, ela se torna até muito chata, porque ela é cri-cri em algumas coisas. Também não estou dizendo que a gente deva ser tão justo que seja tão chato, mas um justo santo não é nem chato. Que você faz o correto, mas pode ajudar as outras pessoas de uma maneira amorosa, para que ela faça também. É prática, a santidade é totalmente prática. A justiça é prática. Sermos justos. É injusto que você não cumpra as leis. Nós, como crentes, filhos de Deus, que sabemos que devemos nos reger por essa prática da Bíblia, sabemos que devemos também obedecer à lei dos homens. E às vezes nós não conseguimos fazer isso de uma maneira tão simples. É tão bom quando você vai na rua e alguém te pede uma passagem do carro e você deixa ela passar. Às vezes ela nem agradece, você já sente que cumpriu o seu dever. Mas ainda tem gente que faz assim, ó. Eu fico todo orgulhoso. Eu fico. Se alguém quer entrar, as meninas dizem, papai, que você fez isso? Nós estamos... Calma, o resultado vem depois. Obrigado, cidadão. Ainda chama de cidadão, não sabe nem quem eu sou. Sabe nem que eu sou santo. Cidadão, sou santo, rapaz. Pensando o quê? Eu fico todo feliz. Porque ele retribuiu. Se ele não retribuiu, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o que mais? As outras? É um carro, irmão? É uma casa que vai ser acrescentada? É porque eu sou justo? É não, meu irmão, é reconhecimento, é o prazer, a satisfação, é a alegria em fazer aquilo que Deus nos ordenou que nós fizéssemos. É isso que é o resultado. As outras coisas, a gente fica perdido. Meu Deus, que outras coisas serão essas, hein? Rapaz, Deus tem preparado algo para ti, varão, e para ti, varoa. Não, irmão, é a satisfação de cumprir. Não tem dinheiro que pague a satisfação de fazer o bem. Não tem dinheiro que pague você dizer assim, bom dia, meu senhor, ou minha senhora, ia dizer, bom dia. Irmãos, isso é valoroso demais no dia de hoje. Essas coisas serão acrescentadas, uma consciência mais leve, uma vida mais tranquila. Essas são as coisas que Deus vai acrescentando quando nós resolvemos nos revestir de justiça e santidade. Eu estava lembrando de dois exemplos. Um é lá do Paraguai. É Zé Pretinho, é? É Pretinho? Aquele que trabalha lá com cajuína? É isso? Tem nada a ver, é, pastor? Aquele que fala assim mais rápido. O irmão Hélio disse assim, Silas, vou te levar ali para conhecer uma pessoa que fala mais rápido do que eu. Mas pai, não era verdade. Ele conseguia ser mais rápido do que a Dani. E ele trabalhava, sabe com o que? Com cajuína. Ele fazia cajuína. Mas sabe qual era a garrafa que ele aproveitava? A garrafa de ipioca. E ele dizia como é que ele fazia. Ele recebia das pessoas, lavava, fervia para tirar o cheiro da cachaça e botava cajuína dentro. Olha só como nos ensina, né, irmãos? O mesmo frasco que levava cachaça, agora leva cajuína. E eu gosto de cajuína, viu? Eu trouxe 3 garrafas. Irmão, o mesmo processo. Jesus pega a gente, um vaso velho, fedorento, cheio de coisa ruim, limpa, aí bota o Espírito Santo dentro. E agora nós somos pessoas santas. É só sair distribuindo cajuína santa para todo mundo. O processo é esse. Outro dia eu vi também um bombeiro dando uma entrevista sobre guarda-vidas, salvar vidas na beira-mar. E ele disse assim, como é que você faz, o repórter? Olha, o processo é simples. A gente tira a pessoa de dentro da água, traz ele para a terra, aí tira a água de dentro dele. Olha que legal, né? Tira o que está se afogando, tira ele da água, tira a água de dentro dele e depois faz a respiração. Irmão, não é assim que o evangelho faz com a gente, não? É ou não é? Tira a gente do pecado, depois tira o pecado de dentro da gente, aí vem o sopro da vida, né? Aí nós vamos viver uma vida mais suave, mais tranquila, mais leve. Irmãos, quantas coisas nós trocamos, um monte de coisa, para sermos essas pessoas simples que nós somos. E no último verso aqui que eu escolhi, do tema, verso 32, olha só como Jesus simplifica as coisas, né? A palavra de Deus. Diz assim o último verso,
Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ser santo tem um resultado muito bom, irmãos. Ser santo tem um benefício muito bom. Não é simplesmente deixar de fazer algo, mas é substituir aquele algo que nós fazíamos por algo maravilhoso. A justiça e a santidade. Tem um resultado? Tem. Olha que matemática, você troca aqui 17 coisas por 2 e ganha 3. Eu não sei explicar, eu faço igual lá o cara dos Gols Fantásticos, né? Não sei explicar isso. O que 17 tira 2 e o resultado é 3. Mas olha só a matemática de Jesus. É só isso que Ele quer. Que nós sejamos benignos, façamos o bem. Que nós sejamos compassivos, tenhamos misericórdia. E que nós sejamos perdoadores. Mas parece, irmãos, que é mais difícil a gente caminhar no sentido dessas 3 coisas do que largar aquelas 17 que o texto diz. Mas é a nossa luta. Mas é agora é o que faz sentido ao nosso viver. Deixar todas essas coisas do homem mau e abraçar as práticas do homem novo. Deus não quer que você seja, ou eu também sejamos uma pessoa maravilhosa. Pense numa pessoa, não é. Ele só quer que seja bom. É só isso. É só isso, seja bom. Eu acho tão maravilhosa essa expressão. Que lindo, né? Quando eu aproveitar uma pessoa tão boa. A gente já fica satisfeito. Mas quando chega, é uma pessoa maravilhosa, espetacular. Será que é isso tudo mesmo, hein? A Bíblia nem quer, irmãos. É só bom, seja justo, seja benigno, seja compassivo, tenha misericórdia. Aí vem a mais difícil, né? Perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, por que perdão está nessa conta, hein? Porque é o que a gente mais faz o tempo todo, irmãos. É magoar uns aos outros, mas tem que perdoar, é um processo. Se não houvesse problemas entre nós, não teria a doutrina do perdão. Jesus não precisava nem ter perdido tempo falando sobre isso, sobre perdão. Estava tudo certinho mesmo. Mas é porque é uma prática tão inerente ao nosso dia a dia. Magoar e perdoar, magoar e perdoar. Lá em casa, eu não sei nem quem é que está ganhando, se é o perdão ou se é a mágoa. Com as meninas, com a Rose. Mas estamos lá, tentando todo dia. Aquele caminho da santidade é todo dia. É todo dia, meus irmãos. Não é mensagem para quem não conhece, é mensagem para nós que conhecemos. Despojar do velho homem, todo dia uma luta. Renovar a mente, é a segunda luta. E revestir-se do novo homem, das novas atitudes. Esse é o processo e com um resultado. O resultado é que a santidade nos simplifica, que ela nos torna pessoas boas, compassivas e pessoas perdoadoras. Irmãos, se nós não chegamos a esse ponto ainda de sermos compassivos, benignos, perdoadores, tem alguma coisa errada no processo que a Bíblia nos ensina. Ou nós não estamos nos despojando do velho homem, ou nós não estamos renovando a nossa mente, ou nós não estamos nos revestindo do novo homem. Só serve se for completo. Só serve se for completo. Essa é a receita bíblica, receita maravilhosa, que é simples. Vocês lembram daquele programa do Silvio Santos, que botava uma criança dentro de um foguete, aí virava, aí perguntava assim para ela: você troca... videocassete naquela época, né? Você troca um videocassete por uma geladeira? Aí a pessoa não estava vendo e dizia assim: não! Eu vou perguntar: você troca, irmão, 17 coisas por 3? Eu troco. Você quer trocar? É todo dia uma luta. Simplifique a sua vida. Simplifica a tua vida. Troca tudo isso que você faz do velho homem por 3 coisas que a palavra te aconselha: ser benigno, ser compassivo e ser perdoador. Jesus é muito simples, meu irmão. Tem gente que quer complicar, mas Jesus é muito simples. E é só isso que Ele quer para a nossa vida. Simplicidade nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos despojando a cada dia do velho homem, renovando a nossa mente a cada dia, abraçando os atos do novo homem a cada dia e colhendo esse fruto maravilhoso nos nossos relacionamentos: o bem, o perdão e a misericórdia. Amém?